Shalom, meus irmãos, boa anoitecer a todos, né? Estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer o nome de Yahweh Todo-Poderoso. Estamos aí, irmãos, final de semana maravilhoso, com uma chuva, com goteira, eu acho que refrescou um pouco. Aleluia, irmãos. A gente vai estar falando um pouquinho hoje, no nome de Yahweh, em alguns, num dos evangelhos, né, que são considerados aí com acréscimos, né? Que eu também creio que tem, que hoje mesmo eu flagrei lendo, fazendo a leitura, algo que só tem nos três, não tem no livro de Lucas, mas em Marco, Yohana e Matitial, Mateus, João e Marcos, esses três têm. Só que um tem algo bem peculiar, só acontece em um, nos outros dois que confirmam, não tem. E eu queria estar falando um pouquinho sobre isso, irmãos, porque eu aprendi com o irmão que eu não sou ninguém para dizer se é ou se não é. Shalom, irmão Francisco, seja bem-vindo. Mas eu sou um irmão que, assim como os demais, estuda a palavra e procura estar aprendendo pelo Ruach Kadosh, identificar, né, no nome de Yahshua, os fermentos que existem, né? Então, isso aí eu agradeço ao irmão Romilson Ferreira, que ele deu um auxílio muito forte nisso, falando sobre fermento, e eu vi, aprendi algumas coisas e guardei, e trago para a minha vida hoje. Que assim seja. Irmão, vou estar orando no nome de Yahshua para a gente dar início aí a essa live abençoada, tá? No nome de Yahshua Mashiach. E ao soberano Criador dos céus e da terra, no nome de Yahshua, mais uma vez eu entro em vossa presença para louvar e bendizer o teu santo nome. Pai querido, esse é o momento, Pai, de compartilhar o conhecimento da Tua Palavra. Que seja feita a Sua vontade, que ela alcance vidas e transforme quem necessita ser transformado. Pai querido, aquele que for a sua ovelha, mesmo suja de lama, que ouça, Pai querido, seja tratada por Ti. Que Teu Ruach Kadosh alcance a cada um, como tem me alcançado minha família e os demais irmãos, Pai querido, que tem trabalhado. No nome de Yahshua Mashiach para o Seu reino. Pai querido, seja conosco. Tira o tampão do ouvido e a trava dos olhos, para que nós possamos enxergar e ouvir, Pai querido, a Tua Palavra e ver as maravilhas que Tu tem feito na vida de cada um dos irmãos. Pai querido, tira de nosso meio tudo aquilo que não é Teu, que a Sua peneira passe poderosamente, Pai querido, para que haja, aleluia, uma transformação, Pai querido, um tratamento nesse corpo. Pai querido, muito obrigado por tudo que tem feito na minha vida e na vida da minha família e na vida dos meus irmãos, Pai querido, que tem buscado serem transformados a cada dia. No nome de Yahshua Mashiach, é o que eu te peço e te agradeço, e assim seja. Aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito poderosa. E hoje eu estava meditando nela e eu fiquei assim impactado com algo. Por quê, irmãos? Porque na Escritura a gente sabe que água, oceano, mar, rio, representam povos, nações e línguas, né? Nós já aprendemos isso, desde quando eu estava no sistema eu já tinha aprendido isso aí eles ensinaram muito bem, e eu guardei. E aí eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos, no nome de Yahshua, para que nós possamos entender, né? Porque muitos aí falam sobre Yahweh e Yahshua, mas ainda de repente não tem a dimensão de quem verdadeiramente são Yahweh e Yahshua, o Pai e o Filho, né? E tem muitos aí que estão falando muito de Yahweh e Yahshua, mas não está acontecendo nada na vida deles, porque eles só estão falando sem saber quem são de verdade. Então, irmãos, eu vou falar um pouquinho de Yahshua. Nossa, eu fico assim, admirado com o poder, com a majestade, com a plenitude posta sobre ele, irmãos, que o nosso Pai Celestial, Yahweh Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, colocou no seu próprio Filho. Sabe, é algo tão tremendo que para nós como pais hoje, dimensionar isso fica, né, até difícil. Mas a gente vai lendo a Escritura, vai aprendendo e as coisas vão acontecendo. E que a paz esteja com todos nós no nome de Yahshua Mashiach. Esse é o desejo da nossa querida irmã Emanuela, a minha esposa amada, né? Que é a que me auxilia, e quando eu não estou legal, ela vai na minha orelha e puxa, né? Porque ela é
uma bênção do Eterno na minha vida. Vamos lá. Primeiro nós vamos falar de Yauxa. E o texto no capítulo 14 de Matitial, ele vem dizendo assim, versículo 22. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vai falando, irmãos, no nome de Yauxa. Logo a seguir, Yauxa fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar, sozinho ao cair da tarde. E lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada, Yauxa foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Que maravilha! E os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados. Matitial, capítulo 14, a partir do verso 22. E gritaram, apavorados, irmãos, eles conhecendo Yauxa ainda ficaram apavorados. Olha que lindo! É um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Yauxa imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Cafos, que conhecemos por Pedro, disse, se és tu mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. E Yauxa disse, venha. E Cafos, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Yauxa. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, meu mestre. E prontamente Yauxa estendeu a sua mão direita e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Yahvé. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Por que, irmãos, que eu estou usando esse livro, considerado aí, já até provado, que contém bastante fermento? Porque aqui dentro desse texto eu encontrei fermento, mas eu também achei pérolas, tá? Maravilhosa. Então nós vamos usar essa pérola maravilhosa, no nome de Yauxa. Eu sei, irmãos, que para mim e para você está muito difícil, está muito complicado. Mas aqui a palavra ela vai nos revelar que em momento nenhum nós devemos desanimar, não devemos perder a coragem, muito menos ter medo. Tá? Eu sei que a sua situação é difícil, tá? Não é a mesma que eu vivo, é diferente da minha, mas é problema. Isso não muda para lugar nenhum. Você muda de cidade, você muda de lugar, você muda de casa, entendeu? Você muda várias coisas, mas o problema continua sendo problema, tá? A forma que o problema se apresenta que é diferente, mas não deixou de ser problema. Então vamos ao primeiro problema. Yauxa despediu os seus discípulos para que ele fosse para o outro lugar, porque o texto vai dizer, e logo a seguir Yauxa fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, ou seja, fossem na frente dele, porque já estava ficando tarde. E Yauxa, sendo ele o filho do Eterno, sabia que o mar ia ficar bravo, então adiantou para que eles fossem até lá. Não se preocupou com o que iria acontecer com ele. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Porque se você é uma pessoa de fé, tá? Embora a gente não tenha muita fé, mas nós temos que ter a fé como um grão de mostarda e não do tamanho, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, igual é ensinado aí, ou algumas traduções colocadas assim, do tamanho, não é tamanho, é como o grão de mostarda. Então nós devemos entender que se nós depositamos a nossa fé em Yauxa, que é o nosso resgatador, nós também não devemos nos preocupar com nada. Por quê? Yauxa, quando ele perceber que você vai estar em perigo, no nome de Yauxa, ele mesmo vai procurar livrar você, porque você é servo dele, porque você é discípulo dele. Então você não se preocupa com o que você vai comer, beber ou vestir. Então você não se preocupa se a sua saúde, aleluia, não está muito boa. Agora, é difícil falar isso para você, mas eu sou uma pessoa de 44 anos, sou um homem de 44 anos, prestes a fazer 45, espero me manter firme, bem fisicamente até lá, mas em alguns dias, em alguns momentos eu estou muito mal, eu estou abatido,
tá? Acontecem coisas comigo, assim como vocês, que às vezes o meu corpo sente, mas eu não desanimo porque eu não sou uma pessoa normal. Primeiro ponto, é um ponto que eu vou deixar para vocês nisso tudo aqui, porque nós que somos servos de Yahweh e Yahusha, aleluia, nós não somos pessoas normais. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci, né, pela rede social, mas tive o privilégio de estar com ele, que é o irmão Arlindo Miranda. Esse homem, ele não é um homem normal. Ele é um homem totalmente diferenciado, não tem nada de normal nele. Por quê? Porque ele é um homem de fé, porque ele é um homem que busca, porque ele é um homem que luta, porque ele é um homem que, independente dos problemas que ele tem, ele está sempre sorrindo, junto com a sua esposa, né, que são pessoas extraordinárias. Então, o extraordinário não é normal, tá? Vamos dizer assim, toda situação que a gente vive na nossa vida é para nos fazer crescer. E o Eterno coloca isso pra gente. Bom, se vocês tiverem fé no meu filho, vocês vão passar. Se você não tiver, vocês vão se arrebentar, né? E assim a gente vai vivendo. Aí ele mandou que seus discípulos fossem adiante dele. Aí foi lá. E tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês é que o propósito de monte também é algo particular, tá? É algo seu. Tá? Então, quando o Altíssimo colocar o propósito de você ir para o monte, você vai com o propósito que o Eterno colocou no seu coração pelo Ruach Kadosh, mas você não precisa de multidão para fazer isso, já começa aí. Porque a gente aprende no sistema religioso que a gente tem que subir maior bondão para cima do monte, equipar, e um montão de Bíblia, e lanterninha para ver o que está escrito. Não é isso. E Yahusha ele não tinha o pergaminho na mão, ele não tinha uma lamparina, ele não tinha nada. Ele simplesmente ele pegava, sentiu no coração de ir e subiu o monte e foi orar sozinho, porque a intimidade de você com Yahweh é particular, é coisa íntima, tanto quanto na sua casa quanto no monte, é você e o Eterno. Tá? Quando o Eterno coloca no seu coração o propósito de monte pela sua família, é você e sua companheira, sua amada esposa ou seu esposo, tá? Mas o Eterno tem que confirmar no coração dele. Por que eu estou falando isso? Para apresentar Yahusha. Porque muitos aí estão falando Yahweh e Yahusha, causando uns probleminhas aí, que nem a gente tem visto, porque não conheceram o Criador, e muito menos o seu filho. E o Filho do Eterno, o nosso amado irmão, Salvador e Rei, ele é tão amoroso que ele se preocupa com a gente. Ele não vai deixar a gente se arrebentar, né? Ele só deixa um pouquinho mais à vontade quando a gente busca se arrebentar. Quando a gente procura isso, quando a gente procura o buraco, ele deixa um pouquinho assim, entendeu? Para poder a gente aprender com o erro. Mas Yahusha, o amor dele é tão grande que ele faz de tudo para que você e eu não se machuquemos, para que nós possamos ser verdadeiramente tratados. Aí ele diz, ao versículo 24, versículo 23, e tendo ele despedido a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, ou seja, aleluia, as ondas estavam batendo no barco, empurrando para longe. Então, irmão, muitas vezes você tem que tomar bastante cuidado, porque você, nesse imenso barco, nesse imenso oceano, você é esse barco açoitado pelas ondas, sabe? Muitas vezes você começa sem destino, né, com o propósito de chegar a algum lugar, com destino. Mas no decorrer da sua caminhada, as suas decepções, os seus próprios problemas, eles acabam fazendo com que você enfraqueça. Então, as suas dificuldades, todas as suas metas que você teve, por causa das dificuldades, elas são jogadas por terra, são lançadas abaixo. São as ondas vindo contra você. Mas só que aqui dentro dessa palavra tem algo maravilhoso. Aqui revela que quando Yahusha está fora do barco, a onda vai te açoitar para longe. Mas quando Yahusha entra no barco, você não chega mais perto do seu objetivo, mas fica mais fácil você chegar a ele, porque o vendaval cessa, o mar se acalma, aleluia. Ou seja, quando Yahusha está na sua vida, o mundo ele pode querer te devorar, mas ele não vai ter acesso a você, porque você vai estar protegido. É Yahusha que está no barco. Vamos lá. Uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
De madrugada, Yauxa foi até onde eles estavam andando. Olha que coisa linda, irmãos. Andando sobre o mar. Olha que maravilha. Essa parte maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Porque o mar são povos, são multidões, nações, línguas. Aqui no livro de Matitial, que tem muito fermento, inclusive nesse texto tem um fermento, assim, eu creio que é, eu que creio, né? Que só achei dele, só tem nele, os outros não tem, vamos dizer assim. Tem algo que é diferente. Aqui revela uma verdade absoluta. Yauxa é o rei soberano sobre todos os povos. Se ele anda sobre as águas, ele está acima de tudo, de todo ser vivo, até acima dos anjos. Não é o que a Escritura revela para nós? Então confia nele. Faça como esse texto aqui fala, aleluia, a respeito de Cafos, Pedro. Porque é lindo o que esse texto vai revelar. E eu queria estar compartilhando exatamente isso com você, porque, irmãos, eu sempre falo nas minhas lives sobre a muralha, eu sempre falo sobre o Mar Vermelho, que está tudo à nossa frente todo santo dia. A gente não tem uma folga. Quando é problema pessoal, não é problema saúde, não é problema financeiro, são as pessoas que não compreendem a nossa fé e eles vêm nos arrebentando de tudo quanto é maneira. É arranjando intriga, é irmão querendo matar irmão. Nós temos aí situações aí que a gente ouviu agora recentemente, que para mim é feio demais, estranho, né? Porque se diz ser irmão, se diz fazer parte de Filadélfia, irmão, nós estamos em tratamento. Nós temos aí muitas feridas a ser tratadas. E Yauxa é o remédio. Sabe, irmãos? Esse texto ele vai nos mostrar justamente isso. Que Yauxa está acima de todas as coisas. Você e eu não podemos nada sem ele. Sem eles, sem Yau e sem Yauxa. Você só não pode esquecer que você é servo de Yauxa. Ainda não é servo de Yau. Porque você ainda não foi aprovado. Tá? Você está sendo provado. Quando você for provado por Yauxa, aí Yau vai te aprovar. O Eterno não aprovou você ainda. Você está no processo, a gente está vivendo o processo seletivo. E tem um monte de gente achando que já é tudo. E aqui eu vou falar que os irmãos estão falando aí muito a respeito disso, cada um da sua forma, eu vou falar também. O olho não pode ficar no lugar do ouvido, muito menos no lugar do nariz. A boca não pode ficar no lugar dos dedos do pé, nem nos dedos da mão. É cada um no seu lugar, fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Aleluia. Acredito em profecia, principalmente das Escrituras, mas também acredito que o Eterno usa um homem para profetizar, mas ele não é profeta. Profeta é Yauxa, é o último. O último profeta que andou como homem foi Yauxa. A mulher samaritana disse: sei bem que tu és profeta, e ele é. Então ele profetiza para mim dentro da Escritura. Tem muita gente querendo ser uma coisa e a outra, e não é aquilo que está passando. Sabe, irmãos? Então os irmãos aí, tenham um pouquinho de cuidado, tá? Com os irmãos que seguem, com as coisas que escutam. Tá bom, irmãos? Vamos ficar atentos somente, vamos falar o que o irmão Arlindo falou na live de segunda-feira. Vamos ficar com a palavra. Tem fermento? É paganizada? Com certeza. Mas a Escritura está aqui dentro. E existe fragmento da Escritura. Tanto é que, olha a verdade, no livro de Mateus, que é considerado com muitos acréscimos, está escrito que Yauxa anda sobre o mar. Ou seja, aqui está mostrando que Yauxa está sobre todas as nações. Ele está acima do homem comum. E também está acima dos anjos. Está acima do inimigo de nossas almas. Ele só não está acima do Altíssimo. Que maravilha, irmão. Então, se o Ruach Kadosh usar, a gente consegue administrar de forma correta a palavra, tanto para ajudar os irmãos a crescer na fé, a crescer, ajudar o corpo a desenvolver, como também para o nosso próprio conhecimento, desenvolvimento dentro da palavra, vida diária. Então pega isso para vocês, é só ler com bastante atenção para que você não seja enganado pelos fermentos e nem seja enganado por palavras de alguém, meus amados irmãos. Vigia, fica firme, porque o fermento da grande prostituta, ela está aqui dentro, mas a gente
pelo Ruach Kadosh, sabe, aprende o que é fermentado e aquilo que não é. Versículo 25, versículo 26. E os discípulos, os mensageiros, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Irmãos, está acontecendo demais no nosso meio, Filadélfia aí. Tem muitos irmãos que estão dando vazão, prestando atenção em uma coisinha só, estão botando foco, ninguém está olhando para Yahusha. Os irmãos estão preocupados com o arrebatamento, né? Poxa, como eu queria que está preparado o seu arrebatamento acontecendo agora, em abril. Como eu gostaria de estar isso acontecendo. Mas o meu coração se dispôs a se preparar, se a vontade do Eterno que vai prevalecer. Se for agora, vai ser. Se não for, eu vou continuar de pé, irmãos. Não vou olhar para isso. Sabe? O meu alvo é o reino. Como eu não estou preocupado com a minha salvação, só estou preocupado com o reino, focado no reino, automaticamente eu passo tranquilo por esse processo aí que nos leva à salvação, porque eu estou olhando para o reino, eu quero conhecer, eu quero saber como é, que eu não tenho dimensão nenhuma, eu nunca vi, nem sonho eu consigo dimensionar como é que é o reino. Embora, irmãos, aconteceu essa noite algo tremendo. Eu tive um sonho que eu estava aqui no meu quintal, fazendo as coisas no quintal aqui, a gente estava todo mundo aqui em casa. Quando a gente entrou para almoçar, logo depois do almoço, irmãos, um homem me chamou no portão. Um homem de mais ou menos 1,75 m, por aí, sabe? A pele dele era do tom escuro. A veste completamente branca e reluzia. Eu falei assim, caramba, mas não tá sol, o tempo tá nublado, estava exatamente igual ficou agora de tarde, eu não contei isso para ninguém, tô esperando agora para contar. E aquele homem falava comigo assim, de lá do portão. Eu vim te fazer uma visita. Eu falei assim, como é que pode você me visitar se você não me conhece, eu não sei quem é você? Isso eu aqui, mas eu não vi o rosto dele. Eu sabia que o tom de pele era escuro porque os braços eu conseguia ver, a mão eu via, sabe, irmãos? E era algo assim, tremendo. E ali ele falava para mim assim, quem falou que eu não te conheço? Aleluia. E quem disse que você não me conhece se você falar de mim todo santo dia? Você só sabe falar disso. Irmãos, que sonho tremendo. E aí eu acordei. Eu falei, caramba, que coisa linda. Então, no meu entendimento, o Altíssimo, ele está buscando um relacionamento íntimo, mais íntimo, né, por assim dizer, comigo. Mas não é comigo, Leandro. É comigo como corpo, Filadélfia. O povo que ele está separando. Por isso que a peneira está passando no meio dos irmãos. Sabe, irmãos? E quando eu olhava para dentro, eu falava assim, minha esposa, Manuela, olha lá quem está no portão. Já não tinha mais ninguém. E aí eu acordei. Que maravilha, irmãos. Uma sensação boa. Sabe? Você saber que você está sendo guardado. Que tem alguém querendo ter intimidade com você. Alguém que não é daqui, é de outro lugar. Sabe? Isso para mim foi tremendo, irmãos. Então, vamos ficar com a palavra. Porque muitos de nós estão ficando assustados. Porventura, se não aconteceu o arrebatamento, tem um monte de gente que não está preparado para isso e está contando com isso. Pode acontecer o quê? Por causa disso, talvez não acontecer, cair aí, voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes ou até pior. Irmãos, então não vamos focar isso. Vamos procurar aos irmãos que também fazem live, se dedicar. Eu tenho visto, tem os irmãos dedicados, continuar ensinando a palavra. Procurar estar se alimentando, ajudando, auxiliando. Porque tem muita gente também dando vazão a coisa errada. É conversa fiada. Eu vejo aí papai e Yahusha. Yahusha não é papai nunca. Isso é conversa. A escritura mostra que ele é filho, ele não é papai. E aí os irmãos estão acompanhando essa heresia. Será que a escritura, a que eu uso aqui, e as outras 7 que a gente tem aqui em casa, né, elas são paganizadas, são das mesmas gráficas. Mas elas sempre falam a mesma coisa, Yahusha filho. Não fala que ele é pai. E aí os irmãos ficam nessa daí, eu fico olhando assim e falo, meu pai, tenha benevolência, faz alguma coisa, revela para eles que isso está errado, porque tem um monte de gente, a escritura fala, ai daquele por quem vier o escândalo. Irmãos, não é de agora, isso já vem acontecendo há um tempão.
Aí depois vai falar, Yalcha, eu fiz coisas no teu nome, aparta de mim que eu não te conheço. Porque fica nessa daí. Então, irmãos, vigiem, tomem cuidado. Tá, hoje eu vi um vídeo, um áudio do irmão Romilson aí, foi postado em todos os grupos, para tomar cuidado com certos indivíduos que estão causando contenda. Todo o corpo, irmãos, todo o corpo ele vai ter a sua deficiência. Às vezes, os seus membros, está tudo muito bem, mas internamente tem alguma coisa que não está legal e precisa ser tratado, ok? Então, vamos trabalhar dentro desse sentido. Porque aqui os discípulos também se apavoraram, conhecendo Yalcha. Imagina nós que não tivemos esse privilégio de vê-lo. Imagina nós que não tivemos o privilégio de ver ele curar o cego de Jericó. A mulher que estava com hemorragia há mais de 12 anos, alguém teve o privilégio de ver? A gente não teve, mas eles lá tiveram. Eles andavam com ele, eles mesmos estavam travando ele para que isso não acontecesse, para que ninguém o tocasse. E ainda assim aconteceu, ela conseguiu tocar nele e foi curada. Nenhum de nós viu isso, irmãos, com os olhos. Mas nós cremos nessa palavra. Se esses que viram isso, andavam junto com ele, passaram noites com ele, ficaram apavorados porque viram ele andando sobre as águas, não entenderam que ele era o rei soberano sobre todas as nações, irmãos, que dirá nós? Então vamos tomar um pouco mais de cuidado, vamos aproveitar esse privilégio, irmãos, que a gente conhece Yalcha dessa forma, pelo Ruach Kadosh, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Irmãos, não afirmo que no meu sonho era o próprio Yalcha, tá? Mas que foi um sonho maravilhoso e a sensação de paz tomou conta de mim. Foi uma coisa maravilhosa e é uma sensação que eu espero que nunca saia de dentro de mim, porque foi muito bom, tá, irmãos? Vamos continuar no texto aqui, no versículo 29, dando continuação. E diz assim: Yalcha falou para os discípulos, para aqueles que andavam com ele, que estavam com ele, comeram com ele: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Cafo disse, gente, aí essa parte gostosa também, irmãos, o alimento ele é maravilhoso. Sejam muitas das vezes como esse homem foi. Faça a prova com o Eterno, faça a prova com o Yalcha. Ele falou, se é você mesmo, manda que eu vá até aí. Aleluia. Ô irmão Domício, seja bem-vindo, tudo na paz? Então Cafos disse, se é tu, manda-me que eu vá até aí andando sobre a água. Irmãos, tremendo demais. Porque aqui, essa parte só existe aqui no livro de Matitiel. Vocês podem procurar, que vocês não vão achar em outro lugar. Se achar em outro lugar, me manda. Essa parte de Cafos, Pedro andando sobre a água, só tem aqui. Não existe nem em Marcos, nem em Al-Haná, não existe em Lucas, eu não vi em nenhum desses lugares, não tem nenhuma referência. A não ser que tenha uma outra escritura, uma outra Bíblia, né? E alguém pode mandar para mim a foto, o texto para eu ver. Do contrário, na minha não tem, nem nas que eu tenho aqui. Aleluia. Irmãos, mas é um texto maravilhoso. Porque aqui, esse texto, ele ensina que você e eu também temos a condição de fazer prova com o Eterno. A gente não vai tentá-lo, é diferente. Porque aqui os caras estavam apavorados. Estavam na carne pura. Sabe, irmãos, de tudo, depois de tudo que eles viram, que eles vivenciaram, grandes coisas vivenciaram, ficaram apavorados. Você imagina o pensamento de um homem comum como nós, vendo uma pessoa andando sobre a água. Irmão, a gente aqui do Brasil, aleluia, a gente tinha medo de mula sem cabeça, irmão. A gente tinha medo de lobisomem. Eu, pelo menos, me pelava. Aleluia. Tô falando a verdade. Porque o que passou na mente deles foi que fosse um fantasma. Irmãos, eu escuto relato aqui de pessoas ainda que escutam a corrente batendo dentro de casa. Não estou dizendo que não acontece, porque eu sei que o inimigo existe e ele faz proeza. Mas aqui os irmãos que viveram aquilo falaram, gente, quem é aquele que está vindo lá? A Yalcha percebeu a agonia no coração deles, o medo, falou assim, não temo, coragem, sou eu, estou chegando aí, fica tranquilo, relaxa. Essa palavra fala, eu não sei o tamanho do seu problema, não sei, eu sei que tem um problema, você tem um problema,
Você tem uma dificuldade. Você tem um Golias, tem uma muralha de Jericó, você tem um gigante na tua frente. Tudo isso você tem. Tem o Mar Vermelho. Você tem o teu problema, a sua barreira. Mas não tema. Yahshua está indo ao teu encontro para te ajudar a passar por ela. Porque Pedro fez isso, Cafos. Segundo esse texto, tá, irmãos? Segundo esse texto, ele falou, se é você, manda que eu vá até você andando sobre a água. Ele falou, vem. Irmãos, a palavra, ela tem muito poder, ela é muito importante. Por isso que nós, que passamos assim, dedicar um tempo da nossa vida para auxiliar os irmãos com a palavra, a gente tem que ter muito cuidado com ela também. Porque o que sai da nossa boca, o irmão Arlindo falou, não é na live dele, né? Para ter cuidado a respeito disso. Porque o alimento que faz mal não é o que entra, pois ele passa pelo estômago e é lançado fora, mas é o que sai. Então vamos tomar cuidado, porque Yahshua aqui ele declarou uma palavra poderosa, vem. E ele creu e foi, segundo o texto, e andou sobre a água. Aqui na minha Bíblia, ele diz que ele foi até Yahshua, ou seja, ele chegou no objetivo dele, conseguiu chegar. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Qual é o seu verdadeiro objetivo como igreja de Filadélfia? Como a congregação de Filadélfia? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Ou qual é o teu sonho enquanto corpo do Mashiach? Fica aí para você pensar. E de repente aí no decorrer da semana, se os irmãos lembrar, se puder enviar a resposta, vai ser uma benção, porque isso aí é para crescimento. Porque o irmão Leandro aqui sabe qual é o objetivo, qual é o meu sonho. A minha filha até perguntou isso, a gente vindo da casa da minha sogra, ela perguntou para a mãe dela qual era o sonho da mãe dela, a mãe dela respondeu. Pois ela perguntou para mim, pai, qual é o teu sonho? Eu respondi qual era o meu sonho. Mas o meu sonho, ela ficou um pouquinho sem entender. Porque eu falei aqui, quando a gente começou a live, qual é o meu sonho, o meu objetivo. E aí, irmãos? Já foi declarado que é para mim e você ir. Vem. Então vamos. Vamos, gente, vamos se revestir. Vamos colocar a couraça da justiça. Não é verdade? O escudo da fé. Vamos colocar o capacete, as sandálias. Vamos se preparar, irmãos. A gente não está se preparando. Muitos de nós não está se preparando. Está só nessa aí de arrebatamento, ou então de atacar irmão. Sai fora disso. Falando amaldiçoa. Gente, quem mais amaldiçoa na face da terra é o crente. Vivi isso dentro da denominação. Vi e ouvi. E agora eu estou vendo isso no meio dos Eldins. Não é diferente de lá. O irmão Arlindo falou isso. Quer falar dos irmãos da denominação, mas o comportamento está até pior, né? Porque eles, mal ou bem, eles estão tendo a unidade lá. E a gente aqui não está tendo isso. Porque a gente está vendo que o indivíduo está errado, está falando coisas estranhas e continua seguindo. Bom, como o irmão Leandro não se preocupa com o seguidor, primeiro que eu não sou mestre. Eu sou sacerdote da minha casa. Da minha casa eu sou líder, eu sou mestre. Aqui sim, porque é minha obrigação ensinar. Da minha casa, a família que eu constituí, eles estão sob minha responsabilidade. Passou daí, sou irmão, mas eu também não deixo de ser irmão deles. Na fé é a mesma coisa. Então, irmãos, fiquem espertos. Porque o convite já foi feito, mas você já falou para Yahshua, eu posso ir mesmo? É para mim ir mesmo? O que eu tenho que fazer? Você já acordou de madrugada ou pela manhã, antes de iniciar o seu dia, falou assim, Yahshua, o que queres que eu faça hoje? Tu já fez isso? Eu faço direto. Quando eu me vejo, eu estou na casa de alguém pregando. Quando eu vejo, o irmão Francisco está aí, é testemunha fiel e é um fruto dessa pregação. Não fui na casa dele, que ele mora lá no Rio, mas no trabalho, quem já acompanha a live sabe, o irmão Francisco está aí, ele é testemunha disso. Lutando para se libertar do vício e está cada dia mais forte, aleluia, está comendo igual, como é que eu vou dizer, está comendo como um gigante, aleluia, ele mesmo fala. O inimigo se levantando, mas ele está ali de pé. Como ele mesmo diz, um diazinho de cada vez. Vencendo de fé em fé. Irmão Francisco, gente.
Não tem 2 meses que aprendeu tudo isso. Porque tem 2 meses que eu comecei a trabalhar lá onde ele estava. Tá aí, irmãos, um fruto. E bom. Vamos lá. E ele disse, irmãos, não é confrontar, não é faltar com respeito não, irmãos. Mas chama, desculpa a expressão, chama pro desenrolo. Ele sabe de tudo que está no teu coração, ele sabe o tamanho do seu problema, ele sabe da sua necessidade. Mas e aí? Vale mais a pena falar com Yahshua no seu íntimo, com Yahweh eterno, no seu íntimo, do que ir para o portão fazer fofoca, irmão? Do que parar para cumprimentar o irmão e falar mal do outro? Ô, irmãos, vá para a intimidade. Enquanto os caras estavam apavorados, Pedro se levantou e falou: se é você, segundo o texto, né? Faz com que eu vou, me manda aí. Ele falou: vem. Gente, a palavra é tão simples e maravilhosa, irmãos. Aqui o texto revela que Pedro fez uma coisa que a maioria de nós não tem coragem de fazer. Fica pensando, não, será que eu vou? Não. Poxa vida. Tive sentindo no meu coração de ir na casa do irmão. Mas acho que eu não vou hoje não. Quantas vezes você já não fez isso, irmão? Minha irmã? Quantas vezes? Quantas vezes você passou por aquela pessoa na rua e você sentiu no seu coração que aquela pessoa precisava apenas de uma palavra e você sentiu e passou direto? Quantas vezes? Mas a palavra aqui, segundo o texto, ela foi proferida: vem. E ele ali desceu do barco e andou sobre a água e chegou até Yahshua. Chegando até Yahshua, prestou atenção no vento. Isso mesmo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: salva-me. Irmãos, 2 coisas aqui. Primeira coisa, a atitude dele, segundo o texto, de querer andar sobre a água. Porque muitos estão falando de reino, estão falando de arrebatamento, estão falando de salvação, mas não quer mover uma palha para que isso aconteça. Aleluia. Aqui o texto revela que se é acréscimo, se não é. Mas observa, Cafos Pedro, ele teve a atitude de querer andar sobre a água. E muitas das vezes você e eu não temos atitude de visitar uma pessoa e saber se ela está bem. Às vezes até de mandar uma mensagem. Não é assim? Então, acontece também comigo, com você. Afinal, queremos viver o sobrenatural, mas nós somos natural. Pois bem, a segunda coisa. Muitas das vezes, Yahshua vai permitir que você chegue até ele com todo o seu problema, mas ele vai pegar você pela mão direita, vai tirar você do problema, mas vai trazer você de volta para o começo. Aleluia. Porque às vezes o início da sua caminhada você foi por sua conta. Não é o caso aqui do texto. Mas quantas das vezes você quis fazer por você próprio, pela sua própria força? Você quis, não quis? Porque você aprendeu que a boa ação faz toda a diferença. Mas o Espiritismo também faz boa ação, pratica a caridade. Não quer dizer nada. O Ruach Kadosh, o Eterno, Yahshua tem que estar no negócio. Se não tiver, não vai. Então, às vezes você está afundando, mas você conseguiu fazer aquilo que você queria. Aí, se conseguiu por acaso aquele emprego bom que você estava buscando aí já há muito tempo, e isso de repente te afastou um pouquinho mais da palavra, ou de repente a tua esposa conseguiu aquele emprego que ela está louca há muitos anos para te ajudar a melhorar, mas isso a afastou da palavra e fez com que vocês dois começassem a ter atrito. Então, essa é a hora de você fazer como Cafos. Grita por socorro, que ele vai estender a mão direita dele para te acudir e vai te trazer de volta para o começo. Vou explicar um negócio para você. Por mais que você queira sair desse barco aí,
mas você não vai sair. E mesmo que você saia debaixo da palavra dele, ou por cima da palavra dele, você vai acabar voltando para o barco. Por quê? Porque Yahshua sempre vai estar nesse barco. E esse barco é o lugar mais seguro que você pode estar. O barco aqui representa a presença de Yahshua. Representa a presença do Eterno na vida daqueles homens. Ainda que você esteja inseguro, com medo, Yahshua vai estar nesse barco. E ele exclamou: homem de pequena fé. Ele não disse que não tinha fé nenhuma. Mas, se algumas traduções dá como do tamanho do grão de mostarda, ele deu aqui pequena fé. Então era minúscula. Por que você duvidou? Não é o que nós temos visto, irmãos, na igreja de Filadélfia? Pessoas começaram com muita sede, com muita fome, mas de repente comeram o alimento de forma errada, se alimentaram de forma errada, estão duvidando daquilo que a própria Escritura está dizendo. Pessoas tacando fogo na Bíblia, pessoas chamando Yahshua de pai, pessoas mandando marido largar mulher, mulher largar marido, abandonar tudo, abandonar emprego. Irmãos, isso não existe. Podem discordar de mim, é o direito de cada um, tá? Mas eu também tenho que discordar, porque eu não acho isso aqui na Escritura. Não conheço toda ela, eu estou estudando 2 Crônicas, irmãos. Eu comecei em Êxodo, tá? Não está fácil de entender, de buscar entendimento, a compreensão do que ela quer dizer. Mas de uma coisa eu sei, irmão, todo rebelde paga o seu preço. E quem ensina coisa errada para vocês e para mim, e se eu fizer isso com vocês também, irmãos, eu vou pagar meu preço, eu vou dar conta. O Eterno não vai ter benevolência de mim, não. Ele é meu pai, ele tem o direito de me disciplinar. E quando chegar no grande dia, irmãos, aí só o amor e compaixão e a intercessão de Yahshua se achar graça em mim. Porque do contrário, o que me espera é a sepultura eterna. Sabe, irmãos? E o irmão Leandro, com toda a humildade de coração, tem se preocupado com isso. Tá? E é só assim eles enxergaram e reconheceram. Irmãos, olha só, como é lindo. Subindo ambos para o barco. Gente, esse texto mostra que o Pedro tirou foi onda, irmãos. Segundo esse texto, o Pedro Cafos, ele tirou foi uma onda que você e eu, às vezes, a gente até quer, mas nem consegue, irmãos. Primeiro o homem estava com medo dentro do barco porque o vento era forte demais. As ondas, o swell, estava batendo no barco, jogando ele para longe. Ficaram com medo, porque já estavam apavorados por causa disso. Estavam no barco, não era navio, era um barco. Aí eles veio Yahshua andando no mar, ficaram apavorados, porque estava tudo isso acontecendo e ainda tinha mais uma pessoa andando em cima d'água. Eles não conseguiram identificar quem é. Você imagina o sentimento desses caras. Aí um deles se levanta, aí eles ficam arrazoando um com o outro, falam, é um fantasma, e Yahshua escuta de lá e fala, não, tenha coragem, fica tranquilo, sou eu. Aí um se levanta e fala, se é você, manda eu ir até aí. Irmãos, olha só que onda. O cara andou sobre a água sozinho primeiro. Chegou até Yahshua. Presta atenção, ficou em dificuldade. E você temos isso todo dia. Clamou por socorro a Yahshua. E Yahshua estendeu a mão, socorreu ele e voltou junto com ele para o barco. Como esse texto aqui nos dá uma margem, a gente pode pensar, ele foi de mão dada? Ele foi abraçado? Ou ele foi no colo? Escolhe aí, irmão. Porque de todas as formas ele estava com Yahshua. Quem anda com Yahshua tira onda, irmão. Quem anda com Yahshua, aleluia, anda por cima da água. Quem anda com Yahshua, irmão, não tem medo da tempestade, porque a palavra dele acalma ela. Quem anda com Yahshua, irmão, supera todas as dificuldades. Quem anda com Yahshua tem autoridade sobre as enfermidades, aleluia. Quem anda com Yahshua, irmão, tem o discernimento. O discernimento para saber o que é bom e o que é mal. Que maravilha. Espero que os irmãos estejam conseguindo compreender a mensagem que o irmão Leandro está querendo passar, irmãos. Embora
nós estejamos aqui unidos no propósito de auxiliar alguns irmãos. Eu sei que não são todos, porque muitos já buscam, sabe, vão para monte, cumprem todos os seus propósitos para buscar a presença de Yahshua. Mas tem uns que ainda precisa. Mas quando a gente entender que a gente não precisa de nada, somente do Eterno e de Yahshua, tá tudo bom, irmãos. O irmão Francisco fala isso direto. Não, eu só preciso da presença, não preciso de mais nada. Sabe, irmãos? Uma pessoa cheia de problema, machucada como eu e você, mas está conseguindo vencer. E tem irmãos aí que não tem os problemas que o irmão Francisco tinha e não consegue vencer nada. É muito feio, irmão, vir para a internet, vir para falar para os irmãos que, irmão, se algum de vocês tem uma situação de vida boa, aleluia, que o Eterno te abençoe e coloque no teu coração para que você possa auxiliar quem precisa. Mas aí imagina, irmão Leandro chega aqui e fala assim, ó, telefone que Yal me deu. Isso é nojento, né? Feio. Ó, Yal me deu uma casa com piscina. Irmão, isso não existe. Existe sim. O Eterno chegar e falar para você, ó, vou colocar você em nenhum lugar, que esse lugar tem dono, mas sou eu que estou te dando por herança. Mas se você sair da minha presença, eu arranco você da terra com raiz e tudo. Aí eu acredito que isso aconteceu comigo. Se eu estou aqui hoje é por isso. Nessa casinha aqui, humilde. Não é uma casa bonita, é feia, mas aconteceu comigo. Mas eu não posso me desviar da presença de Yahshua. Não posso me desviar dos olhos de Yahweh, tentar me esconder, eu não posso. Essa palavra foi dada para mim dentro do sistema. Eu só sei que é ele porque ela se cumpriu, irmão. Saí do sistema, fiquei atribulado, mas não me afastei da presença. Mas eu cheguei a fraquejar na fé, porque isso acontece. E o Eterno foi lá, com seu porrete maravilhoso, me colocou de pé e eu estou lutando aqui como vocês. Mas é feio, irmãos. Mas é tão bonito ver um irmão falar assim, irmãos, eu estava aqui passando uma situação difícil por conta de desemprego, um problema de saúde, mas eu não falei nada com ninguém. Mas o Eterno usou o irmão fulano para me abençoar. Você não precisa dizer o que foi. Irmão, nós temos casos aí de irmãos que estão com problemas de saúde, passaram por cirurgia, deram testemunho que o médico foi usado pelo Eterno para que não acontecesse nada na cirurgia com a pessoa. Irmãos, é maravilhoso, isso é testemunho. Agora essas porcarias que estão oferecendo aos irmãos, cuidado. O filho pródigo achou também que podia tudo e se arrebentou. Estava comendo comida junto com os porcos. Fique esperto. Tá bom, meus irmãos? Eu falei para o irmão hoje que a live não ia ser muito grande, tá, meus irmãos? Ela ia ser pequena. Mas não tem jeito. Nós lemos aqui em Matitiel, capítulo 14, a partir do versículo, aleluia, 22. Porque agora o que eu vou apresentar para os irmãos, tá, não é uma afirmação, porque eu não fui eu que escrevi a escritura, tá, eu não tenho autonomia sobre ela. Eu a uso para o meu desenvolvimento espiritual, assim como dos irmãos. Mas tem coisas que a gente vai vendo, começa a analisar. Por que eu queria falar isso para vocês? Que eu queria que vocês anotassem aí no livro de Marcos, capítulo 6, 45. Para a gente ler, para vocês verem o que é parecido e o que não aparece lá. Tá bom, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 6, verso 45. Aleluia. Que isso é interessante, irmãos, porque isso é para despertar o interesse da gente aprender. Versículo 45. Aleluia. Vai dizer: e logo a seguir, Yahshua fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele. Até aqui, ok, confirmo. Para o outro lado, para a Betsaida, lá já não aparece o lugar, mas aqui aparece. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. No cair da tarde, o barco estava no meio do mar. E Yahshua estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque estavam contra a maré,
discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário, foi até onde eles estavam andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Yalcha e ficaram apavorados. Mas imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Confirma, aleluia. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecidos. Irmãos, é a mesma mensagem. Mas aqui já revela outra coisa. Muitas das vezes, o que está acontecendo com os nossos irmãos é que eles não estão entendendo a mensagem. O evangelho não é só o arrebatamento. A Bíblia, a Escritura fala que vai acontecer para os eleitos. E para a congregação que precisa ser purificada. Vai acontecer. Mas enquanto o coração estiver endurecido, focado só numa coisa, e não querendo administrar de forma correta as outras, não vai rolar. Então, os irmãos que também querem entender isso, que estão entendendo isso, foquem. Irmã Luzinete Siqueira, shalom, irmã. É desse jeito, irmã. Saber o nome liberta, o nome purifica, sabe? Só que o que os irmãos, o que eu, o irmão Leandro, o irmão Arlindo, o irmão Roberto, alguns irmãos aconselham, buscar o desenvolvimento espiritual na Escritura também, porque a palavra é alimento, a palavra também sacia a sede. Então a gente vai de pouquinho em pouquinho. Tem alguma dúvida, tem acesso a algum irmão que ensina a palavra, que procura se preocupar com a mensagem da palavra, tirar alguma dúvida. Se o irmão souber responder, se ele não souber, a obrigação dele é estudar, pesquisar para aprender, para dar uma resposta, sabe? Buscar em oração, vai para o monte, jejum, né? Abstinência, porque a nossa função como parte de um corpo é um auxiliar o outro. Eu preciso da mão para me levar água até a minha boca, um copo de água para a minha boca. Eu preciso da minha mão para me alimentar, entendeu? Eu não sou um animal para me alimentar, né? Só sem usar as mãos, né? Eu fui dotado com os membros. É um dom maravilhoso que o Eterno deu, foi dar os membros e a mente comandar eles. Então eu não posso aqui desqualificar ninguém porque eu não tenho essa autonomia, mas se tiver alguém dentro desse sentido que o irmão Leandro está procurando passar, procura aprender. Por quê? Porque senão vocês acabam ficando confusos, porque o irmão Leandro prega aqui, o nome é importante, o nome purifica tudo isso, mas não é para, vou dar um exemplo aqui, mas não é para focar no arrebatamento. É claro que é para focar no arrebatamento, mas como é que eu vou focar no arrebatamento? Vou focar no arrebatamento vivendo em santidade, buscando a santidade. Porque não adianta eu falar do arrebatamento para os irmãos, concordar com o irmão sobre o arrebatamento, tudo isso, mas a minha vida não está no altar, então não adianta nada. Então o que o irmão prega lá sobre o arrebatamento, faz os cálculos, ótimo, ele faz tudo isso aí, é com ele. Isso aí não é comigo, eu estou aqui para auxiliar. Então eu vou auxiliar com a palavra. Tem que colocar a casa em ordem, não pode sair palavra errada da boca, não pode amaldiçoar ninguém, tem que ter controle sobre os pensamentos e sobre a língua, tem que ter controle sobre a sua visão, aonde a sua visão está alcançando, o que ela está alcançando para que você desvie os olhos, entende? A gente tem que ter, a gente não pode ter mal conversação, a nossa boca não pode sair palavras contrárias à vida de uma pessoa, porque a gente não tem essa condição também, da nossa boca só pode sair palavras boas. E qual a melhor palavra que eu e vocês temos? O Evangelho. O Evangelho. O meu Yalcha ressuscitou do madeiro. Esse é o Evangelho que o irmão Leandro prega. Ele não está em madeiro, ele não está em cruz, ele não está em lugar nenhum. Ele está vivo à destra do Pai Celestial. Sabe, por intermédio dele, o Ruach Kadosh age na minha vida e na vida da minha família. Ponto. O evangelho que o irmão Leandro tenta passar é esse, e é desse jeito. Agora, se alguém fala que você não pode ensinar porque você não é profeta, dane-se, eu não sou profeta mesmo. Não sou profeta, profeta é Yalcha. Mas foi passado um dom para cada um de nós. Sabe, quando eu passei pela imersão, o irmão Arlindo Miranda fez a minha imersão em abril,
do ano passado, ele me aconselhou. Eu falei, irmão Leandro, você tem o dom da palavra. O que você faz? Quando passar essa fase aí, você se prepara, você ora, você jejua e começa a fazer umas livezinhas para ajudar os irmãos. Umas lives, aí você vai. Eu falei, irmão Arlindo, não é a minha, porque eu não gosto de aparecer, porque eu não sou uma pessoa, né? Eu tenho um jeitão bruto, eu sou de roça e tal. Ele falou, não, irmão Leandro, pode ir, porque o Eterno te deu o dom. Ele me encorajou a fazer isso. A minha esposa, ela não aparece, mas ela está aqui com a Bíblia aberta, minhas crianças estão aqui, ela não aparece, mas ela está aqui. Então, para cada um de nós foi dado um dom. Só que a gente não pode ser chamado pelo dom que recebe. Eu canso de falar isso e vou morrer falando. Sabe, a minha vocação em auxiliar os irmãos, eu não posso ser chamado pela vocação que eu recebi. Se eu posso ter recebido o dom de profecia, se o Eterno quiser usar, ele vai usar, mas eu não sou profeta. Profeta é Yahshua. Eu posso ter recebido o dom o dom de apacentador, mas eu não sou pastor. Pastor é Yahshua. É tão simples. Eu posso ter recebido o dom de presbitério, que é o de ensinar também, assim como de profecia, né? Profecia não é profetizar o que vai acontecer, mas também de ensinar. Mas eu não sou presbítero, porque esse dom não é para mim. O texto de Timóteo, que fala aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, aquele texto ali é meio complicado, porque ele fala que a gente tem que ser marido de uma só mulher, não dado a vinho, tá? Saber governar a família, tem que ser respeitado, tem que ser um monte de coisa. Mas é só para quem quer aquilo? Não. É para quem quer ser servo. Quer ser servo? Então tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser dado a vinho, tem que ser obediente à palavra, tá? Tem que saber governar bem a sua casa, governar bem, sabe? Buscar o equilíbrio dentro da casa, atraindo a presença do Eterno para dentro de casa, né? Igual a maioria dos irmãos tem aí, não. Governa com mão de ferro aí, não. Maltratando mulher, arrebentando com filho. Não é assim, não. Sabe? Então tem muita coisa que o irmão Leandro aprendeu. O irmão Leandro já passa logo, porque o irmão também não sou baú para guardar essas coisas. Não posso. Sabe, irmãos? E que os irmãos estejam entendendo o que eu estou querendo passar. Voltando ao texto. O texto aqui, ele revela isso, irmãos. Que maravilha. Ele confirma algumas coisas de Matitial, no texto de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Mas ele também se aprofunda mais um pouquinho. E ele diz, depois que ele anima aos discípulos, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Lá não fala a respeito disso, mas lá fala que Pedro andou sobre as águas, sobre o mar. Tirou uma onda. Mas aqui, se eles estavam todos juntos e Pedro estava no barco, aqui fala que eles não entenderam o milagre dos pães. Porque o coração dele está endurecido. Não fecha. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Vamos lá agora para João 6, versículo 16. João 6, versículo 16. Por quê, irmãos? Para mostrar para os irmãos que tem como identificar determinadas coisas que o homem colocou por sua conta, tá? Mas que dá para ser usado de forma correta. Ó, e no final do dia, os discípulos de Yahshua desceram para o mar. E entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já mudou o nome do lugar. E já estava escuro, e ainda não tinham ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. E os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Aí fica difícil, porque é uma distância boa para alguém gritar, né? E a pessoa ouvir. Se nossos filhos não escutam a gente no portão, que dirá 5 ou 6 quilômetros. Mas vamos lá, vamos no texto. Quando viram Yahshua andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas ele disse, sou eu, não tenho medo. Então eles o receberam com alegria. E logo o barco chegou ao destino. Irmãos, o que tem em comum nessas 3 palavras aqui que nós lemos?
Porque eu não acredito que toda ela seja acrescentada. Pode ter algum texto ou outro aqui que é acrescentado. Pelo menos eu penso isso. Pode ser sim. Mas uma coisa elas têm em comum. Yahshua sempre vai estar no barco. Irmã Luzinete, não vai ser fácil para você, minha irmã, que está agora caminhando conosco. Tá? Vai ser difícil. Os seus parentes vão se levantar. Você vai ser chamada de alienígena, de louca, de maluca e outras coisas mais. Tá bom? Mas sabe uma coisa que eu aprendi na Escritura? Vou compartilhar com os irmãos agora para encerrar isso daqui. Não tem como viver o sobrenatural do eterno se a gente não for doido. Não dá. Tem que ser maluco. Tem que ter algum tipo de distúrbio, irmãos, para viver o sobrenatural. Porque a pessoa normal vai contra. Mas os loucos, já falei isso, né, quando eu comecei com as lives, vou repetir para os irmãos pegar a visão também. Moisés, Macha, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. A menorzinha fugiu e ele foi atrás dela. Levou as outras para o aprisco, largou ela lá e foi atrás dela. Tendo em vista que Macha, Moisés, representa Yahshua dentro do contexto da libertação do povo, certo? Quando chega lá no alto da colina, ele vê uma sarça pegando fogo e o fogo não consumia. Uma pessoa normal ou desmaiaria ou sairia correndo, porque ia ficar com medo. Mas Moisés não era normal. O que ele fez? Se aproximou. O mensageiro falou com ele: tira a sandália dos teus pés quando tu pisa a terra santa. É outra coisa extraordinária, porque uma pessoa normal também desmaiaria ou sairia correndo. Mas o doido ficou curioso e chegou mais próximo. E ali foi designado a obra que ele tinha que fazer, o ministério dele, o trabalho. Avram estava trabalhando lá quietinho, fazendo lá as estátuas, porque ele trabalhava, ele era artesão. E aí do nada, irmãos, presta atenção, tem que ser doido. O Eterno fala com ele: Abraão, pega as tuas coisas, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí vocês vê se você é um homem normal. Chega em casa e fala: Sara, meu amor, junta tudo que nós vamos embora. Vamos embora para onde? Eu falei: minha filha, eu não sei. Mas uma voz veio em meu coração, assim, me deu uma paz danada, e essa voz falou para mim que era para mim pegar minhas coisas, sair da casa do meu pai, do meu pessoal aqui, e ir para um lugar que ele vai me mostrar. Vê se isso não é coisa de louco. E aí o homem sai com as coisas dele todas, desculpa a palavra, né, com a estralha toda, e sai. E ali a gente vê a história. E aí, irmãos? Viveu o sobrenatural. Josué estava lá orando, preocupado, né? Josué e Yahshua, quando Macha tinha morrido, falou: como é que eu vou governar esse povo aí? Como é que eu vou liderar esse povo? Povo rebelde, boca dura, faz um monte de besteira, essa responsabilidade aí comigo agora, como é que eu vou fazer? O Eterno fala com ele: fica tranquilo, Josué, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Irmãos, é coisa de doido. Porque, ó, talvez tenha acontecido com vocês. Às vezes vocês estão distraídos fazendo alguma coisa, escuta o seu nome. O seu nome. Irmã Rosirene. Aí você olha lá no portal, não vê ninguém. Ou então você responde: oi. E não tem ninguém. Aí você fala: ih, tá repreendido. Ô, gente. A Escritura fala que só quem chama a gente pelo nome é o Eterno. Satanás não chama. Ele tem outras artimanhas. Tem que ser louco para viver o sobrenatural. Eu convido vocês a ser louco, porque eu tô nessa daí. Não consegui ficar louco ainda não, irmão. Mas porque às vezes eu penso assim: caramba, vai ser puxado. Mas eu não tenho mais vergonha de cantar Iau e Yahshua pela rua, de andar falando sozinho com ele. Não tem vergonha mais não. Eu não tô nem aí pros outros. Sou chamado de desigrejado, de maluco, de estar ensinando coisa proibida da Bíblia. Eu falei: mas a Escritura não tem nada proibido. O que é proibido está lá. Na lei, que é pra gente não adorar ídolo, não fazer certa... O que é proibido está lá. Para nós aqui, Yahshua deixou tudo maravilhosamente preparado, cumprido. E a gente segue ele.
Ah, é, mas tem que ser louco também para seguir Yahshua, porque ele morreu pela congregação dele, né? Pela noiva dele, e falou que a gente tinha que morrer por ela também. Deixa eu fazer uma pergunta para você que gosta de reclamar, tá? Pega a visão quando os irmãos compartilhar isso daí, tá? Que os irmãos entendam. Que tipo de sacrifício você está disposto a fazer? Porque Yahshua sacrificou a vida dele por você, igreja. E você vive reclamando da sua. A despensa está vazia, reclama. Acabou a água, reclama. Vai trabalhar, reclama. Tá calor, reclama. Chove, reclama. Se um amigo pergunta como você tá, você reclama, que não quer que ninguém saiba da sua vida. Pô, eu também não posto minha vida social mesmo. Mas eu fico feliz quando alguém aparece ou quando eu tenho oportunidade de estar na casa de um irmão. Amanhã mesmo eu vou almoçar na casa de um irmão. Não é Eldim, mas eu não estou nem aí, porque é o meu testemunho que vai mostrar quem sou eu. Porque o dos denominacionalistas, eu já sei quais são o testemunho deles. Mas eu também sei que tem pessoas de fé, pessoas muito boas, com um coração maravilhoso lá dentro. Então, não sou inimigo. Eu sou amigo, porque inimigo é o adversário, eu não sou adversário de ninguém. Tá bom, meus irmãos? Então pega a visão. Yahshua sempre vai estar no seu barco. E quando ele estiver no seu barco, se alegre, porque em todos eles Yahshua veio para o barco. Pedro tirou onda, segundo o texto de Mateus. Foi pego pela mão e foi levado de volta para o barco. Tirou onda. Aqui no livro de Marcos, eles se alegraram, porque o vento cessou, eles ficaram maravilhados por conta disso. E aqui no livro de Yohana, eles também se alegraram, porque Yahshua estava com eles. Mesmo eles tendo o texto aqui falando que o coração deles tinha ficado duro, como o coração deles estava endurecido. Como o foco da palavra não é esse, eu não vou entrar nessa, tá? Mas eu queria que vocês focassem nisso. Vai ter a tua dificuldade, a tua limitação, mas seja louco como... Irmãos, Elias era doido, Abraão era doido, Jacó era maluco, todos eles eram, irmão. Porque olha a vida desses homens. Apóstolo Shaul é o mais doido, então. Não é verdade? Mas é o evangelho dele que ficou para nós. Então vamos aproveitar. Aproveitar que tem uma carta para a gente estudar, que tem uma carta para a gente aprender, que tem, como eu vou dizer, quando a gente compra uma ferramenta, um manual. Nós temos um manual para a nossa vida. Vamos viver isso, irmão. Vamos ficar com a palavra. Tá? Pode discordar do irmão Leandro, é válido, não tem problema nenhum. Mas não xinga o irmão Leandro, não ataca a integridade do irmão Leandro, porque não me conhece. E desde que eu faço live, vocês podem ir lá no meu canal no YouTube, vocês podem ver, eu não falo nada de ninguém. Eu não rebento com ninguém, mas eu ponho meu posicionamento. Eu discordo do irmão que vai para a internet para falar mal do outro, seja ele qual for. Eu discordo dos irmãos que ensinam que Yahshua é papai. Eu discordo. Ponto. E aconselho os irmãos a ficar espertos com isso, porque na escritura nenhuma delas tem isso, tá, irmãos? Então, que os irmãos aprendam, peguem essa direção também, que o Ruach Kadosh esteja sobre cada um de vocês, que o Eterno possa estar suprindo a necessidade de cada um, abrindo o entendimento. Irmão, tá chovendo aqui, mas eu tô suando igual pano de cuscuz, só o sangue do Cordeiro, tá? Mas que vocês desfrutem daquilo que o Eterno tem para vocês por intermédio do Filho dele, irmão. É só levantar a mão e alcançar, tá? Não se esqueça, qual é o seu verdadeiro objetivo? A sua identidade você tem que saber qual é. Tá bom, meus irmãos? Shalom, fica na graça e na paz do Eterno.